Olá pessoal, bom dia para vocês que estão ligados na manhã do SBT e agora estão com a gente para o jornal. Eu sou Felipe Malta e este é o SBT Brasília. Continua internado em estado grave o policial militar baleado na cabeça em Samambaia. Onde está a dona Cleonice? Ela é esposa e mãe dos 3 homens assassinados em Ceilândia. A polícia continua as buscas e a perícia no local do crime. E a operação dos bombeiros para resgatar um cachorro que caiu num poço de 12 metros de profundidade. Vambora, já estamos no ar. Continuam as buscas pela dona Cleonice, a mãe e esposa das vítimas do triplo homicídio registrado na madrugada de ontem em Ceilândia. Paulo Vitor Tatuzinho está com a gente ao vivo, tem as informações, acompanha esse caso desde ontem. Tatu, a polícia já sabe quem teria cometido o crime? Oi Felipe, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, no DF e também no entorno. A Polícia Civil já sabe sim quem é o principal suspeito de ter cometido esse triplo assassinato, onde foram mortos aí o pai, o Cláudio Vidal, os filhos, Gustavo Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo, de apenas 15 anos. Eles foram encontrados mortos aí, a facadas e também tiros, aqui nessa propriedade rural que fica na região de Ceilândia. Essa é a casa onde aconteceu a tragédia, onde esses 3 acabaram perdendo a vida, e logo em seguida a esposa e mãe das vítimas, Cleonice, de 43 anos, foi levada pelo suspeito. O suspeito é Lázaro. Lázaro, foi possível identificar ele por meio da digital. A digital aqui no local do crime, em comparativo com outro assalto que teve aqui na mesma propriedade rural, onde no dia 17 de maio, esse mesmo suspeito teria assaltado uma família inteira, tirado as roupas das vítimas, obrigado inclusive as mulheres a cozinharem para ele. Vamos ver o que o delegado fala para a gente das novidades sobre esse caso, principalmente como que chegou até a identificação do suspeito. Vamos ver. A casa foi arrombada para a entrada dele e ela fez contato com o parente, pedindo socorro para que acionasse a polícia para que fosse ao local porque estavam entrando na residência deles. E esse parente se deslocou e chegou na chácara em menos de 10 minutos, foi bem rápido. E quando ele já chegou, a Cleonice não estava e o senhor Cláudio, ele estava ainda com vida, mesmo agonizando, falou que tinham levado a esposa dele, a Cleonice. E os outros 2 rapazes estavam mortos, já sem vida. Então, esse acionamento dela, os pedidos de socorro, entre esse pedido de socorro e a chegada dele, segundo ele fala, realmente eles moram muito próximos, não durou nem 10 minutos, então foi bem rápido. Ontem eu dizia que a Polícia Civil do Distrito Federal é a melhor do país em solucionar crimes, né, e crimes contra a vida. Pouco mais de 24 horas depois, eles já têm identificado por meio da digital quem é o principal suspeito desse triplo assassinato lá em Ceilândia, que já havia cometido outros crimes na região. Agora, nesse especificamente, Tatuzinho, a suspeita é de homicídio ou latrocínio? Quer dizer, ele só matou todo mundo e saiu com a dona Cleonice ou fez parecido com outro crime e queria roubar também? Felipe, a informação que a gente tem, até mesmo do andar das investigações da Polícia Civil, 24ª DP, que fica no setor O, que é responsável pela segurança aqui da área, é que no dia que tudo aconteceu, na madrugada, por volta das 2 horas, o suspeito, que até agora foi identificado como Lázaro, ele só matou, não teria levado nada, ou seja, a carteira do Cláudio ficou para trás com dinheiro, os celulares das vítimas ficaram para trás, ou seja, ele cometeu o triplo assassinato e logo em seguida teria sequestrado aí a Cleonice e fugido do local. Ela que até agora encontra-se desaparecida. Vamos ver o que o delegado fala, dá mais detalhes sobre o andamento das investigações. Como os celulares todos foram encontrados na casa, como o dinheiro, a gente encontrou dinheiro na casa. Então, a gente não é que esteja excluindo a hipótese do latrocínio, mas a probabilidade maior é de a gente não trabalhar, nesse primeiro momento, com latrocínio
Uma das possibilidades, né, uma das hipóteses, digamos assim, é que tenha havido reação por parte das vítimas. Porque uma das vítimas foi alvejada com disparo de arma de fogo, além de ter sido esfaqueado, e os outros 2 foram vítimas de perfuração, né, por arma branca. A princípio, só o Lázaro. Mas a gente não exclui a participação de outras pessoas. A investigação continua nesse sentido. Pode ter havido também resistência por parte da família, né? Depois que ele cometeu os 3 assassinatos, só pensou em fugir e não levou nada, fugiu com a dona Cleonice. Ô Tatuzinho, é difícil a gente pensar que um suspeito como esse seja um novato no mundo do crime, né? Certamente é considerado pela polícia um sujeito perigoso. Com certeza, Felipe. Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, já é conhecido do meio policial, principalmente pela violência que ele comete. Não só aqui no Distrito Federal, mas também registros em outros estados, como a Bahia, por exemplo, onde ele é suspeito de cometer um crime de homicídio, inclusive com mandado de prisão em aberto. Aqui no DF, segundo informações da polícia, Felipe, ele tem passagens por roubo e estupro. É o que a gente vai conferir agora na palavra do delegado sobre a situação, principalmente a ficha criminal do Lázaro. Vamos ver. A dificuldade de identificá-lo é porque estavam trabalhando com o nome dele sendo Leandro. Mas depois conseguiram descobrir que o nome dele verdadeiro é Lázaro e acharam esses mandados de prisão. O nosso roubo aqui, que houve no dia 17 também, obviamente que a gente conclui de fato que é uma pessoa extremamente violenta, né? A brutalidade que essas pessoas foram assassinadas aqui chama a atenção. Ô Tatuzinho, a digital que a polícia conseguiu localizar para ligar ele a um crime numa casa vizinha a essa onde esse triplo assassinato aconteceu, como foi? Como ele agiu nesse outro crime imediatamente antes? Pois é, esse outro crime que ele teria cometido, o Lázaro, né, Barbosa de Souza, de 32 anos, ele aconteceu, eu vou pedir o Dentinho, só para dar um giro aqui, foi numa outra propriedade, só um giro aqui, Dentinho, olha só, bem próximo aqui, aonde aconteceu esse triplo assassinato. No dia 17 de maio, Felipe, esse suspeito chegou na residência, arrombou a porta, rendeu as vítimas, obrigou as vítimas a tirarem as roupas, trancou os homens num quarto, num banheiro e obrigou uma das vítimas, uma mulher, inclusive a fazer comida para ele. E logo em seguida ele acabou fugindo. Mas só que ontem, por conta desse triplo assassinato, com a digital dele aqui nesta casa, conseguiu fazer um comparativo. Como você disse, a PCDF, ela tem um trabalho de elucidação de crimes, de casos no Brasil, como exemplo. E possível isso por conta também das vítimas desse outro assalto reconhecerem Lázaro, foi possível chegar até ele. Inclusive, nessa história, o delegado conta pra gente como que foi essa ação, o começo dessa investigação para identificar o Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Vamos ver. Entrou na residência, rendeu todas as vítimas que ali estavam, mandou, o pessoal ficou nu, sem roupa, e prendeu os homens num quarto e as mulheres ficaram servindo ele, serviram janta para ele, jantar, comida. Então teve umas circunstâncias assim até bem estranhas, né? Tatu, evidentemente, mais importante do que localizar esse suspeito só por prendê-lo é achar a dona Cleonice. A polícia tem alguma pista sobre onde estaria essa mulher? Qual é a linha que os investigadores pretendem seguir para poder encontrá-la? Felipe, desde ontem, quando tudo aconteceu, às 2 horas da madrugada, policiais militares, em conjunto, numa ação integrada com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, eles continuam aqui na área, porque a propriedade que pertence à família Vidal é cerca de 33 hectares, ou seja, uma área extensa aqui na zona rural que pega Ceilândia e também a região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol. Portanto, segundo os policiais, 30% dessa área já foi vistoriada a pé.
mas teve a ajuda de helicópteros, tanto por parte da PC como da PM, inclusive com varreduras aqui na divisa com Ceilândia, divisa com Goiás, pelas cidades de Águas Lindas de Goiás e também Santo Antônio do Descoberto. Para nós entendermos melhor como é que está esse trabalho, né, de buscas, inclusive a polícia contando aí com a ajuda dos familiares, Major Adalton Santana, que é do batalhão da Polícia Rural aqui de Ceilândia, dessa região. Major, primeiramente, boa tarde. Essas buscas continuam, inclusive vocês da Polícia do Batalhão Rural estão aqui, pernoitaram aqui, fazendo esse trabalho de buscas, né? Boa tarde. Exatamente. O Batalhão Rural, desde o primeiro momento, quando tomou conhecimento do fato, a gente para cá deslocou, né? E percebendo que tratava-se de um fato, né, de extrema gravidade, o batalhão todo permaneceu mobilizado no propósito de prender esse elemento e localizar a vítima que, em tese, foi conduzida por ele logo após esse homicídio. E desde então o batalhão, não só o batalhão rural, como toda a polícia militar, tem se mantido, né, de prontidão e com boa parte do seu aparelhamento, né, seus equipamentos e pessoal humano voltado para essa ocorrência, né? Então eu pessoalmente saí daqui ontem já tarde da noite, verificando inclusive informações da comunidade, da possibilidade do cidadão estar homiziado em alguns lugares aqui. Fiz pessoalmente checar, desloquei com o meu pessoal e até o momento, infelizmente, não localizamos, né? Nem a senhora, nem o elemento. Mas continuamos mobilizados no propósito de localizar tanto a senhora vitimada quanto o perpetrador desse fato, um tanto quanto, né, gravíssimo, né, digamos assim. Agora, Major, qual a identificação do suspeito, principal suspeito? Lógico, a polícia está investigando se há mais envolvidos nessa história. Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos. Com essa identificação dele, foto, ajuda ainda mais nessa investigação para tentar localizar ele, por exemplo? Pessoas que vocês vão chegar com foto para ver se ele tenha passado por essa região? Não, com certeza, entendeu? Como já foi dito, a polícia está toda mobilizada e essa divulgação da imagem agora, com a confirmação por parte da Polícia Civil de que de fato trata-se desse cidadão, acreditamos que seja questão de horas para ele ser localizado, ou diretamente pelos órgãos de segurança pública, ou com o apoio da própria comunidade, que a gente tem percebido desde ontem, que ela também tem se empenhado, né, no propósito em percebendo elementos suspeitos, com características semelhantes, tem informado não só o Batalhão Rural, como as outras unidades da Polícia Militar, que estão em conjunto, né, voltadas para a localização e prisão desse elemento. E a área que é extensa, né? A área da chácara aqui, como foi dito ontem, ela foge até um pouco o padrão daqui da área de Brasilândia, que é composta basicamente por chácaras de 2, 3 até 5 hectares. Então essa chácara aqui ela foge um pouco essa regra e aí naturalmente o tamanho da propriedade dificulta um pouco as buscas, mas que está longe de ser algo que vai fazer com que a Polícia Militar desista, entendeu? No seu propósito de localizar essa vítima. Aí, Felipe, Major Adalton Santana, obrigado pela gentileza em falar conosco aqui no SBT Brasília, dando detalhes aí dessas buscas do Batalhão Rural, que continua aqui com a equipe desde quando eles foram os primeiros a serem acionados, os primeiros a chegarem aqui na hora em que encontraram os corpos dentro da casa. E essas buscas, Felipe, continuam aí a todo vapor. A Polícia Militar, contando com a ajuda agora do BOP, o Batalhão, né, de Operações Especiais da Polícia Militar DF, está aqui no local, BP Cães, PCDF, ou seja, todos imbuídos aí nas buscas por Cleonice, de 43 anos, que está desaparecida, e principalmente a polícia quer chegar até a prisão de Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Felipe. Tatu, só uma pergunta, você disse 33 hectares, não foi? 33, exatamente. Para a pessoa em casa ter uma ideia, são 33 campos de futebol do tamanho do Mané Garrincha, com esse mato alto que o Tatuzinho está vendo. Então a polícia conseguiu por terra percorrer 1/3 dessa área, cerca de 10 campos de futebol, como o do Mané Garrincha, com mato muito alto. Se por acaso a dona Cleonice foi colocada ali em algum lugar, é difícil mesmo localizar. A polícia ainda vai ter trabalho, vai ter que usar o helicóptero, vai ter que usar os homens por terra, porque é uma vasta área para você procurar com calma e descobrir se tem alguma coisa ali. Agora, Tatu, hoje cedo, o delegado que cuida do caso fez mais um apelo para localizar essa vítima. Vamos ouvi-lo. Saliento a importância da divulgação da imagem desse criminoso, que tem contra eles pedido já outros mandados de prisão por crimes graves, como roubo, estupro e homicídio, por justiças de outras unidades da federação, tais como Goiás, Bahia,
e recentemente vinha praticando também crimes graves nas cidades do entorno do Distrito Federal, tais como Águas Lindas, Santo Antônio Descoberto. Então, a importância da divulgação da imagem dele é que possibilite as forças de segurança, tanto do Distrito Federal quanto de Goiás, que estão empenhadas na captura dele, recebam informação da população sobre o paradeiro dele. Então, é importante que a população tome ciência e denuncie. Eu quero agradecer ao Tatuzinho pelas informações, pelo trabalho. Peço que ele estenda o nosso agradecimento também ao Major Adalton Santana, da Polícia Militar, que nos atendeu aqui ao vivo. Fica o nosso apelo, você em casa, se tiver qualquer informação, diz que 197 para poder denunciar. Você não precisa se identificar. Estão todos à procura da dona Cleonice nesse crime bárbaro e completamente misterioso. Ninguém ainda entendeu como que esses 3 homens, o marido e os 2 filhos dela, acabaram mortos dentro de casa em Ceilândia. Obrigado, Tatu. Qualquer coisa, se tiver informação, já sabe, né? Dá um grito aí e entra ao vivo com a gente de novo. Um homem de 23 anos de idade lançou um pedaço de meio-fio contra uma viatura da Polícia Militar no Paranoá Park. Vamos ver juntos, olha. O rapaz sem camisa pega, e de bermuda azul, você já viu, né? Ele joga o pedaço de concreto na viatura e sai correndo. Foi uma vingança contra essa abordagem aí, ó, dos PMs, que tentavam apreender minutos antes um adolescente que era procurado por roubo. Tinha mandado de busca e apreensão, inclusive, contra ele. Esse adolescente já respondia por vários outros crimes, mas houve resistência da parte do jovem em se render à polícia e acabou formando uma aglomeração de pessoas em volta que tentavam impedir a apreensão dele. Aí, na sequência, o homem de 23 anos foi lá, pegou o pedaço de concreto e quebrou a viatura da Polícia Militar. Esse que danificou a viatura da PM, você vê agora, olha lá. Ele joga, quebra o vidro e sai correndo. Ele ainda não foi localizado. Continua internado em estado grave o policial militar baleado na cabeça em Samambaia. Esse homem teria reagido a um assalto. É a Kátia Gomes que está com a gente ao vivo agora. Catinha, esse homem... Opa, deixa eu ir para cá. O homem já foi preso? É com você. Oi, Malta. Olha, um dos criminosos já foi preso, sim. Segundo informações, foram 4 assaltantes e o que foi preso foi o que atirou. O que aconteceu? Ontem, o sargento da PM, Marcos Carreiro, ele estava em Samambaia, em uma igreja que ele frequenta, ajudando em uma obra. Quando ele viu 4 assaltantes ali abordando uma senhora. Como ele não anda com arma de fogo, ele entrou no próprio veículo e tentou atropelar todos esses assaltantes. Ele conseguiu atingir um deles e foi esse assaltante que acabou atirando. A bala atingiu a cabeça do sargento da PM. Eu vou conversar agora com a cunhada do sargento, a dona Sebastiana. Uma boa tarde, dona Sebastiana. Eu sei que é um momento muito difícil. Eu queria que a senhora falasse pra gente qual o estado de saúde dele agora. É grave? O caso dele é grave, gravíssimo. Foi feita a cirurgia, tirou o projeto da cabeça, mas ainda continua grave, com sangramento, né? Aguarda uma vaga na UTI. Estamos vendo a possibilidade de uma possível transferência dele para um hospital particular. E como se diz, vamos esperar em Deus, confiar na justiça de Deus, que ele não era uma pessoa má. Ele era um pai, um amigo, um irmão. Ele não merecia isso que está acontecendo. Como se diz, está em Glaus 3, que está em coma induzido, né, com muita medicação, está entubado. Olha, dona Sebastiana, vamos ver agora uma reportagem para a gente entender melhor como foi esse caso. Daqui a pouquinho a gente volta, Malta. O sargento da PM, Marcos César Carreiro, tentava impedir o assalto em um comércio perto de casa quando foi atingido por um tiro na cabeça. O disparo foi feito pelo assaltante que fugiu, mas acabou preso após uma denúncia anônima. Policiais militares foram até a casa do suspeito, perto do local do crime, e encontraram a arma usada no assalto, maconha e até a roupa usada pelo detido para cometer a tentativa de latrocínio. Na residência foi localizada aí a arma de fogo, uma pistola 9mm, 5 celulares, aproximadamente 1 quilo de maconha e vários objetos aí provenientes de roubo
de malote do Correio. O sargento foi levado em estado grave para o hospital de Samambaia e, em seguida, transferido para o hospital de base, onde segue internado. O suspeito vai responder por tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Que situação complicada desse homem. Já passou por cirurgia, o projétil já foi retirado da cabeça dele. Mesmo assim, o estado de saúde do sargento é muito delicado. Kátia, vou devolver a palavra para você, para que você possa conversar mais um pouco com a cunhada do sargento que está contigo aí ao vivo. Pois é, Malta, o estado dele é gravíssimo, né? Por causa desse tiro, ele ainda está tendo sangramento na cabeça, está precisando drenar esse sangramento. E agora a família está tentando uma UTI. Ele está sendo bem atendido aqui no hospital de base, mas ele não está em uma UTI. Mas tem aquela situação também delicada, né? Para saber se ele vai conseguir aguentar uma transferência. Igual a senhora estava falando, né? Vamos lá, vamos voltar sobre o caso. Ontem ele tentou evitar esse assalto, a senhora disse que ele não anda armado, então ele utilizou um carro. Ele tem esse tipo de atitude mesmo, né? Como PM, um homem corajoso que tenta defender ali as pessoas? Isso, ele tem essa atitude mesmo, é dele, né? Fazer isso, ver alguém em alguma situação de perigo, correr para tentar salvar, né? Como ele viu esses 4 sujeitos, que viu que era assaltante, né? E foi defender a pessoa que estava sendo assaltada. E só um foi preso, né? Agora vocês querem que a justiça seja feita, que os outros 3 que participaram ali também sejam presos? Também sejam presos, o qual a PM já deve estar trabalhando em cima disso, né? Que eu acredito na Polícia de Brasília, sabe? Eu acredito na justiça que vão pegar, né, esse bandido. Esse que confessou o crime, ele estava em prisão domiciliar, né? Foram encontrados vários objetos roubados dentro da casa dele. A arma mesmo que ele usou não foi encontrada, mas foi encontrada outro tipo de arma, né? E estamos aguardando, né? Tá certo, então. Meus sentimentos, né? Mas a gente tem que ter fé que ele vai se recuperar sim. Tá? Tudo vai dar certo. Malta, eu volto com você. Obrigado, Kátia. Console essa senhora que está vivendo um drama muito complicado na família. Eu acho que ela é mais uma vítima de uma legislação que dá muita chance para criminoso aqui no Brasil. A gente estava falando de um rapaz que estava em prisão domiciliar e foi capaz de cometer isso. Ou seja, não deveríamos ter dado um tratamento mais severo para uma pessoa que mostra que não tem condições de voltar a conviver em sociedade? A pergunta que a gente fica para fazer. Obrigado, Kátia, pelas informações. Meus amigos, um cãozinho foi salvo após uma operação dos bombeiros na Ponte Alta do Gama. Vamos ver? O filhote estava desaparecido fazia 4 dias, quando foi localizado em um poço perto do curral comunitário. Ele só foi encontrado, bichinho, porque estava latindo. Os bombeiros foram acionados e montaram um circuito de cordas para poder realizar esse resgate. O poço onde o cachorrinho caiu tem 12 metros de profundidade e o resgate foi feito com sucesso. Porém, o animal apresentava suspeita de fratura nas patas traseira e lesão na coluna. Ele foi entregue para o dono, que se responsabilizou de levá-lo ao veterinário. Coitadinho. Assaltantes estão tocando o terror em postos de combustíveis do entorno. O assalto que você vê agora na imagem aconteceu em Alexânia por volta das 9h20 da noite do último domingo. Veja, 4 assaltantes descem do carro, rendem o frentista e o motorista de um outro veículo que estava abastecendo. A ação é muito rápida e os criminosos conseguem roubar R$6 mil e 4 aparelhos celulares. Em maio, o mesmo posto já havia sido alvo dos assaltantes. Na ocasião, eles chegaram de arma em punho, ameaçando os frentistas. Se você que está em casa tem alguma informação sobre esses assaltantes, denuncie, ligue 197 e lembre-se de que não é preciso se identificar. O número de autuações de alimentos por irregularidades no transporte ou no armazenamento mais que quintuplicou de 2018 para esse ano e ó que 2021 só está na metade, hein? O trabalho dos fiscais é intenso, mas mesmo assim a gente sabe que ainda chega muito produto inadequado às prateleiras dos supermercados. Por isso, a gente vai te dar agora algumas dicas para você evitar levar alimentos impróprios para casa. Toda essa carne que está dentro da câmara fria foi apreendida sendo transportada de forma irregular.
As carcaças bovinas estavam sem o selo que autoriza a circulação e venda no DF. Elas tinham registro apenas de outro estado. As outras carnes não tinham nenhum selo, ou seja, são de origem clandestina. Casos de apreensões de alimentos irregulares são mais comuns do que se imagina e eles vêm crescendo. Segundo dados da Secretaria de Agricultura do DF, em 2019 foram emitidos 18 autos de infração. Em 2020, esse número saltou para 86. E só até o dia 1º de junho deste ano já ultrapassou o total de 2020. Foram 96 notificações. As fiscalizações de carnes, queijos, frutas e verduras são feitas em indústrias, rodovias e BRs. Os alimentos impróprios para consumo são encontrados em caminhões e até carros de passeio, em más condições de higiene, sem rótulos ou temperatura inadequada de refrigeração. Esse produto ele deve ser produzido em boas condições higiênico-sanitárias, ele deve sair da indústria com a rotulagem correta, né, que contenha todas as informações exigidas por lei. Ele tem que ser transportado da indústria até o comércio de forma refrigerada. A subsecretária explica que é possível o cliente identificar se a carne está em boas condições de consumo. O ideal é que sempre o consumidor, quando vai comprar um produto embalado, ele observe se aquele produto, primeiro, está sob a temperatura indicada na rotulagem, segundo, se a embalagem está íntegra e se a embalagem contém o selo de inspeção. O estudante Rian, de 17 anos, já viveu uma experiência nada agradável ao comer um alimento estragado. Eu e minha família saímos para lanchar fora e fomos lanchar numa barraca. No final do dia, pelo fato de ter lanchado nessa barraca, eu comecei a passar mal. E só fui melhorar quando eu cheguei em casa e tomei medicamentos. Esta nutricionista faz um alerta. O consumidor também precisa ter cuidado ao manipular os alimentos em casa. A gente também tenha cuidado com o manuseio, com a saúde do manipulador do alimento. Se a pessoa estiver doente, ela precisa utilizar máscara, precisa utilizar luvas. Então, os mesmos cuidados que uma empresa dentro de uma cozinha industrial precisa ter, nós também precisamos ter dentro de casa. O agendamento para vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 59 e 58 anos sem comorbidade foi suspensa. Desde a última sexta-feira, as pessoas com 59 anos podiam agendar horário para vacinação e as de 58 começaram a marcação na última segunda. Agora, as duas estão suspensas, já que as doses acabaram, as doses que estavam reservadas. O agendamento só será retomado quando houver novas doses. Vale ressaltar que quem já agendou pode ir ao posto de vacinação no dia e hora marcados, porque a sua dose vai estar lá separadinha para você. A intenção do GDF é diminuir a faixa etária de vacinação 1 ano por semana. O Comitê de Operacionalização da Vacina está fazendo reuniões para decidir sobre a ampliação, mas ainda não tem uma previsão de quando um novo grupo será incluído. Vamos aos números do novo coronavírus aqui no Distrito Federal. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, ontem foram confirmadas mais 24 mortes em decorrência da Covid. Desde o início da pandemia, 8.868 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus somente aqui no Distrito Federal. Estamos de volta com o Giro de Notícias. 3 carros terminaram fazendo um engavetamento na Épia Sul na tarde de quarta-feira. Ninguém se feriu e a via não precisou ser interditada. Sorte dos outros motoristas, né? Os bombeiros foram acionados e fizeram uma prevenção para que os carros não pegassem fogo. 60 porções de maconha, uma de crack, uma de cocaína, balança de precisão, material de embalar droga e R$ 1.200 em espécie. O material estava na casa de um traficante que já era monitorado pela polícia. Ele foi preso. Após recebermos denúncias que apontavam que este traficante preso hoje estava realizando o tráfico de drogas na região da QNQ2, aqui em Ceilândia, passamos a diligenciar e a monitorar o local citado. No início da noite de hoje, conseguimos flagrar no exato momento em que este traficante de 29 anos realizava a venda de substância entorpecente para um usuário.
Um menino de 3 anos passou por um transplante de pele no agarrã e foi o paciente mais jovem a passar pelo procedimento no hospital. O menino teve 40% do corpo queimado por álcool num acidente doméstico em Flores, cidade goiana a 240 quilômetros de Brasília. Como o agarrã é referência em tratamento de queimados, a família buscou ajuda aqui. A pele transplantada vai proteger a criança até que as queimaduras cicatrizem e ele possa receber enxertos de pele do próprio corpo. O menino deve ficar internado mais 40 dias. Brasil, o Brasiliense entra em campo daqui a pouco contra o Grêmio. No jogo de ida, o Jacaré perdeu de 2-0 em Porto Alegre. Para avançar de fase, o Brasiliense precisa vencer por mais de 3 gols. Vitória com 2 gols de diferença leva a disputa para os pênaltis. O jogo começa às 3h30 da tarde na Boca da Jacaré. Copa América 2021. Pessoal, não fosse a pandemia, a cidade sede do evento, já imaginou? Teriam milhares de turistas, né? Mas como os jogos não terão público, o setor hoteleiro está apostando mais no futuro. Imaginando que quando a Copa América vai divulgar a nossa cidade para o mundo todo e atrair os turistas quando a pandemia acabar. Neste hotel, no setor hoteleiro sul, 25 quartos como este, de 38 metros quadrados, já estão prontos e lacrados para receber organizadores e profissionais envolvidos na Copa América, cada um num apartamento separado. Pedir alguns andares específicos só para eles, que a gente está tentando atender realmente para ter os andares isolados para eles, sim. Em outras épocas, o hotel estaria lotado, capacidade máxima. Mas o coronavírus derrubou o setor hoteleiro na área sem direito a pênalti. Com a Copa América, não vai ter torcedores nos estádios. E só com as delegações não é possível dizer que vai ter uma recuperação do movimento. Mas o setor acredita em benefícios futuros. A competição vai divulgar Brasília para o mundo e trazer turistas quando tudo isso acabar. É sempre bom a divulgação, quer dizer, nacionalmente, de que Brasília, capital da República, a cidade de todos os brasileiros, estaremos recebendo um evento dessa envergadura, né? E a gente sempre acha que serão sempre bem-vindos aqui para a nossa cidade eventos desse tipo. Além da abertura do evento, Brasília também vai sediar 7 jogos da Copa América. Os hotéis que vão hospedar equipe técnica, jogadores e organizadores vão seguir à risca as medidas de segurança sanitária de controle da pandemia. Todos vão ficar em quartos individuais, em andar isolado e só podem deixar o hotel para os jogos, treinos e em caso de tratamento médico. A gente está atendendo conforme o espaçamento, tudo isso, realmente a gente está seguindo os nossos procedimentos de higienização, de espaçamento e tudo. Isso é muito importante. A seleção da Argentina decidiu, por uma prevenção ainda mais rígida, deixar Buenos Aires rumo ao Brasil 24 horas antes dos Jogos. A Copa América começa no dia 13 de junho e vai até o dia 10 de julho em 4 cidades sede: Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro. A estreia é neste domingo, aqui na nossa casa. Neymar e companhia vão brilhar pela seleção brasileira na Copa América a partir deste domingo e você vai poder acompanhar tudo aqui no SBT. A lista de convocados para o torneio, divulgada pelo técnico Tite, é praticamente a mesma da equipe que venceu os 2 últimos jogos pelas eliminatórias. O craque mais badalado está na lista. Neymar fica no Brasil para disputar a Copa América. O atacante do Paris Saint-Germain chegou a ser dúvida por causa do calendário apertado e das frequentes convocações para a seleção, que continua praticamente com o mesmo elenco de jogadores. Os goleiros convocados para a Copa América são Alisson, Ederson e o Everton. Nas laterais, Emerson Royal, Danilo, Alexandro e Renan Lodge. A zaga tem Éder Militão, Felipe, Marquinhos e a única mudança: Thiago Silva, em fase de recuperação de uma lesão na coxa, entra no lugar de Rodrigo Caio.
O meio-campo é formado por Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. No ataque, Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. É a manutenção de um grupo muito bom, muito eficiente, que já está treinando junto e que é a base, sim, não só para a Copa América, mas para a Copa do Mundo ano que vem no Catar. O Brasil estreia no domingo no estádio Mané Garrincha contra a Venezuela às 6 horas da tarde, com transmissão aqui do SBT. Depois disso, não volta mais para a capital federal, passando por Rio de Janeiro e Goiânia na primeira fase do maior torneio de seleções do continente. Você em casa tem uma excelente tarde. Muito obrigado pela companhia. Voltamos a nos ver amanhã, 15 para meio-dia, aqui no SBT Brasília. Tchau!